Então, considerando o coração lá no interior da caixa torácica, na região de mediastino torácico médio dos animais, de forma específica que seria de um tórax equino, que vocês estão vendo, a gente tem o coração posicionado com seu ápice voltado em direção ao externo e a região da base na posição mais dorso-cranial. Tá? Lembrando que o coração ele não fica pendurado num eixo de 90 graus com a coluna vertebral. Né? Então, a coluna vertebral está mais ou menos aqui nesse eixo, né? E ele assume uma inclinação, uma angulação, né? De aproximadamente 40 graus, né? Considerando ali o eixo da coluna vertebral. Nos animais de pequeno porte, esse eixo é um pouco mais expressivo, o coração fica mais inclinado. Nos animais de grande porte, o coração tende a ficar um pouco mais pendular, né? Ele não fica tão inclinado como a gente veria nos animais de pequeno porte, né? Isso justifica até mesmo pelo tamanho da região torácica, né? Tenho então, através desse posicionamento primário, né, uma noção aproximada da onde encontraríamos as regiões cardíacas, uma vez que, conforme já conversamos bastante, né, o ventrículo direito, ele é sempre cranial e o ventrículo esquerdo foi a estrutura que ficou agora no sentido mais caudal. Né? Essa face que a gente está observando desse lado aqui, então, como estamos justamente nesta posição, é a face cardíaca em que eu tenho principalmente, de forma bastante evidente, as estruturas do antímero esquerdo, né, da face auricular. Eu tô vendo aqui a aurícula, tá? Então, essa é a face auricular do antímero esquerdo. E por conta disso, se eu precisasse fazer uma ausculta cardíaca, eu conseguiria, porque conseguiria ter as noções, né, a partir dessas informações, né? Porque eu sei que entre átrio direito e o ventrículo direito, eu vou ter a válvula tricúspide, né? Eu sei que entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar que estaria saindo aqui, né, eu vou ter a válvula do tronco pulmonar. Eu sei que do ventrículo esquerdo até a sua passagem ali do sangue para o átrio direito, eu teria a válvula bicúspide, né? Então, aqui seria a bicúspide. E eu também sei que do ventrículo esquerdo para o vaso sanguíneo arterial, que seria, no caso aqui, o tronco aórtico, eu vou ter a válvula semilunar aórtica. Então, eu tenho aqui os sítios de ausculta que eu posso fazer para fazer uma análise, né, uma avaliação clínica de como está o funcionamento dessas estruturas, né? A válvula tricúspide, que até eu nem circulei aqui justamente por isso, né, que ficaria mais ou menos nessa posição, ela é mais de fácil auscultação, né, então ela é mais audível no antímero direito. Então, do outro lado do animal seria o ideal para eu fazer a ausculta da tricúspide. No lado esquerdo, eu consigo fazer a ausculta de forma mais fácil da válvula do tronco pulmonar, da semilunar do tronco pulmonar, da semilunar do tronco aórtico e da bicúspide, que seria entre átrio e ventrículo direito. Então, percebam que aqui eu tenho o primeiro espaço intercostal,
Aqui eu tenho o segundo espaço intercostal, aqui eu tenho o terceiro espaço intercostal. Então, no terceiro espaço intercostal, traçando uma linha aqui do início do manúbrio do externo, né? O manúbrio do externo estaria aqui. Então, traçando uma linha reta, né? Que ela tem como referência o manúbrio do externo, estaria justamente ali no terceiro espaço intercostal, auscultando a válvula do tronco pulmonar. Seguindo essa mesma linha imaginária, né, mas deslocando um pouquinho mais para cima, agora meu sítio de ausculta, no quarto espaço intercostal, eu conseguiria fazer a ausculta da válvula do tronco aórtico. E subindo mais um pouquinho, a minha linha imaginária traçada a partir do manúbrio do externo, no quinto espaço intercostal, eu tenho o sítio de ausculta da válvula bicúspide, tá? Então, entre os espaços intercostais, entre o terceiro, o quarto e o quinto espaço intercostal, nos carnívoros, traçando uma linha imaginária ventral, a articulação do ombro, considerando, então, basicamente ali a região de manúbrio do externo, né? Uma linha paralela à coluna vertebral do animal, eu vou estar interceptando essas áreas de ausculta valvar, tá? Na região cardíaca. No antímero direito, né, conforme eu já falei para vocês, então eu consigo auscultar melhor a tricúspide, tá? Então a tricúspide eu auscultaria ela esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, no quarto espaço intercostal, traçando aquela linha imaginária lá a partir do manúbrio do externo, tá? Então, o lado direito, sítio da ausculta mais limpo, mais fácil da tricúspide, e no lado esquerdo eu conseguiria fazer a ausculta na sequência, né? Primeiro da válvula do tronco pulmonar, depois da válvula do tronco aórtico e depois da válvula bicúspide, né? Entre terceiro, quarto e quinto espaços intercostais, tá? Então, no cão, seriam esses os locais que vocês poderiam, com o tímpano do estetoscópio, né, tá fazendo essa busca pela ausculta de forma específica dessas válvulas. É fácil fazer a ausculta de válvula cardíaca? Primeiro, vocês vão ter que conseguir entender, né, os sons que vocês ouvem numa ausculta simples do tum-tá, né? Porque senão é a mesma coisa que vocês quererem começar a ler sem saber as letras de forma isolada, né? O som das letras sozinhas. Então, se você não sabe qual que é o som da letra A, da letra B, da letra C, você não consegue montar uma palavra, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Se vocês não souberem quais são os sons, o que eles representam quando vocês auscultam um tum-tá, né? Vocês quererem já auscultar válvulas cardíacas é um passo um pouco, digamos assim, ousado, né? Então, primeiro tem que entender bem na ausculta mais simples o que você está auscultando, para daí, conhecendo o embasamento de funcionamento dessas estruturas ao longo dessa dinâmica, né, do batimento cardíaco, você pode daí, de forma específica, nesses espaços intercostais que a gente conversou, para fazer uma ausculta mais específica, né, mais, digamos assim, minuciosa, detalhada de determinada estrutura. Então, para ver se o animal pode às vezes apresentar, ele tem um sopro, mas da onde que vem o sopro? Então, aí você vai fazer a ausculta, é um sopro da bicúspide, é um sopro da tricúspide, né? Então, você consegue chegar a uma suspeita um pouco mais palpável, clínica, quando você daí começa a fazer essas auscultas específicas em válvulas, né? Prof, mas então quer dizer que sopro cardíaco eu só consigo identificar se eu souber auscultar a válvula? Não. Né? Numa ausculta simples você pode sim identificar um sopro cardíaco. Né? Mas da onde que é o sopro
que aí a ausculta das válvulas facilitaria, né, na hora de você conseguir achar bem certinho ali o sítio aonde o som desse sopro estaria mais forte, né? Ou seja, em qual válvula eu estou apresentando essa falha digamos assim, no fechamento, né? Durante o tempo cardíaco que ela acaba não fechando, né? Mas que deveria estar fechada.